Um dia após a decisão pelo arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer, as reformas voltam ao centro dos debates na Câmara. Juízes estaduais e federais participam de comissão especial que discute soluções para o sistema penitenciário no país. E esta edição destaca também. No plenário, uma sessão solene homenageou as pessoas que protegem a fauna. E na Comissão de Meio Ambiente, deputados e especialistas debateram o aumento de pena para quem maltrata animais. Boa noite em Brasília, 8 horas. O Jornal da Câmara começa agora. Um dia após os deputados votarem pelo arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer, as reformas voltam ao centro dos debates na Câmara. A votação desta quarta-feira teve um resultado só, mas diferentes leituras, até mesmo dentro da base do governo. As abstenções e as ausências nos ajudaram. Então nós temos em torno já de 285 votos. Para chegar a 308 não é difícil. No início, a prioridade serão matérias de maioria simples, que se adequam à base que saiu do plenário. Agora, construir maiorias para o futuro vai depender do poder de convencimento junto à sociedade. O voto dado no microfone revelou que alguns deputados da base não apoiaram o governo. O que aconteceu também com um partido, o PSDB, que tem cargos no governo, mas ficou dividido. A questão é punir ou não punir os dissidentes. O PSDB, como um grande partido e que tem mais espaço no governo do que o próprio PMDB, esse partido não pode ser contra o presidente da República. É isso que eu questionei. Se eles estão participando do governo, eles têm que ser governo. O mais importante nesse momento é juntar o que está destroçado, fazer o rescaldo. Isso é muito importante para que nós possamos ter a consistência, a firmeza de votarmos matérias importantes e que precisam de quórum qualificado, quórum constitucional, que é de 308 deputados. Mas por que 308? Esse é o número de votos necessários para que o governo consiga aprovar a reforma da Previdência na Câmara. Punir um aliado pode significar que o governo fique mais longe desse número. Uma alternativa seria fatiar a reforma da Previdência. Sobraria, por exemplo, só a idade mínima. A reforma da Previdência agora ela tem que ficar na idade 65 anos para homem e 62 para mulheres, com uma transição, e que a gente passe para o próximo governo, que ele possa fazer a reforma que realmente necessita, mais discutida com toda a sociedade. Ele não aprova a reforma da Previdência. Serão necessários 308 votos e ele não aprova. Nem menor. Não adianta, ele pode tentar fazer retalhos e não vai adiantar, que não passa. A Câmara tem prazo de 2 sessões para comunicar oficialmente ao Supremo Tribunal Federal a decisão tomada nesta quarta-feira. O informe precisa ser assinado pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Vale lembrar que a decisão suspende o processo contra o presidente Michel Temer, que será retomado assim que ele deixar a presidência da República. A Comissão Especial da Câmara, que discute soluções para a crise do sistema penitenciário, realizou audiência pública. Participaram do debate representantes de juízes estaduais e federais. O presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, que reúne os juízes estaduais responsáveis pelo julgamento e cumprimento da pena da grande maioria das pessoas presas no país, disse que é necessário utilizar melhor os 20 bilhões de reais que são gastos por ano com o sistema penitenciário. Ele também sugeriu mudanças na lei de execução penal e lembrou que os problemas dos presídios refletem o grave quadro de violência que afeta a população. A cada 2 anos se mata mais do que na guerra do Iraque. Com a questão do número de presos, o excedente de número de presos que nós temos no Brasil. Nós temos cerca de 700 mil presos e 400 mil, a capacidade de apenas para 400 mil e cerca de 400 mil mandados de prisão
ainda na rua para serem cumpridos. Então, evidentemente, é um sistema que está falido e que as autoridades, seja executivo, legislativo, judiciário, precisam fazer o que se fez aqui hoje, que é sentar e discutir para encontrar caminhos e soluções para o sistema. O representante dos juízes federais concorda que a crise dos presídios está relacionada à questão maior da segurança pública. Ele disse que as penitenciárias de segurança máxima não estão cumprindo a função de isolar os líderes das organizações criminosas. Não é um problema simplesmente do sistema penitenciário. As penitenciárias hoje elas estão controladas pelas organizações criminosas. Nós temos nas penitenciárias federais 113 membros do PCC, 95 membros do Comando Vermelho, que estão lá, pessoas de altíssima periculosidade, que estão lá reclusos, porém isso não diminuiu a criminalidade fora. O relator da comissão também reconhece que a crise penitenciária faz parte da questão maior da falta de segurança e de outras políticas públicas. Ele propõe um sistema único para o setor, como no caso do SUS, na área da saúde. Um novo pacto federativo, onde as responsabilidades da União, do Estado e dos municípios sejam redefinidas para que a gente integre essas esferas administrativas no combate à violência e na organização de um sistema de segurança eficiente que incorpore a questão do sistema penitenciário nesse novo modelo. Um seminário internacional reuniu aqui na Câmara parlamentares brasileiros e de outros países sul-americanos. O objetivo foi debater políticas de erradicação do trabalho infantil. Deputados e senadores do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela participaram na Câmara de um seminário internacional para discutir ações para erradicar o trabalho infantil. A iniciativa permitiu a troca de experiências de políticas públicas no continente. Para que parlamentares de outros países pudessem conhecer o trabalho do Brasil, debater mais um pouco o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que no Brasil já é um estatuto bem avançado, com mais de 25 anos. Nos debates, parlamentares brasileiros disseram que, apesar dos avanços da ECA, a legislação vigente não tem sido suficiente para conter o trabalho infantil. É verdade que proíbe, a legislação já que proíbe, mas não penaliza aqueles que usam o trabalho infantil. Uma ruptura no Estado democrático de direito. Não só uma questão das ações em si, da inclusão em si, ou de uma reforma ou de outra. Números do Ministério do Trabalho indicam que 2.600.000 crianças e adolescentes estavam em trabalho irregular em 2015. Mesmo assim, o Brasil foi o país que mais avançou nos esforços para a erradicação do trabalho infantil, segundo o representante do governo brasileiro. Nos últimos 20 anos, 5 milhões de crianças e adolescentes foram retiradas do trabalho infantil. Para ele, o maior desafio é a conscientização da sociedade. Um dos desafios maiores é a conscientização da população para que perceba os prejuízos que o trabalho infantil traz para a criança. E claro, isso também passa por aumento de investimento em educação, a possibilidade de redução da pobreza. Esses são todos processos que contribuem para a erradicação do trabalho infantil. Sempre vai haver o argumento de que a criança na rua ela está sujeita à violência, à droga, a tudo aquilo que ninguém quer para nenhuma criança. Agora, quando a gente não quer o trabalho infantil, é para que a criança tenha a infância, tenha a oportunidade do estudo, tenha a proteção tanto familiar quanto do Estado. É dever da sociedade. A Comissão de Viação e Transportes promoveu audiência pública para debater a viabilidade de se privatizar a gestão das docas e dos portos brasileiros. A ideia dividiu opiniões. A riqueza do Brasil passa pelos portos. São 37 em todo o país, do Porto de Santana, no Amapá, ao do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, passando pelo Porto de Santos, em São Paulo, que é o maior da América Latina, transita 90% de tudo que é exportado e importado pelo Brasil. Circulam minério, combustíveis, carne, soja, açúcar. Os portos também geram empregos, desenvolvem cidades, impulsionam serviços, o turismo, as inovações tecnológicas.
Nos últimos anos, várias foram as alterações feitas no setor portuário, né? A primeira delas gerou grandes investimentos do setor privado na operação. A segunda, mais recente, de 2013, enfraqueceu as companhias docas e centralizou muito o poder de gestão aqui no governo federal. E as companhias docas com isso se enfraqueceram, há uma preocupação em relação a isso. E nesse momento há sinalizações por parte do governo de estudos de privatização das companhias docas. Você já tem um sistema da participação da iniciativa privada na operação dos portos. E você hoje tem o gerenciamento, digamos assim, feito na maior parte pelas companhias docas de cada estado, ou até mesmo, em alguns casos, pelos governos estaduais. Delegar também a iniciativa privada. O gerenciamento dessa atividade não está correto. As docas são aquela parte do porto em que o navio fica parado, estacionado. Também é na doca que os navios são consertados, carregados ou descarregados e inspecionados. Nós temos docas sendo bem administradas e temos docas com dificuldades. Ficou muito centralizado no governo federal. O próprio Ministério dos Transportes já está estudando trabalhar isso aí e voltar algumas competências. Por exemplo, dentro do processo de licitação, as docas fazerem, vamos dizer, até uma análise de um estudo de viabilidade técnica, econômica, ambiental, a própria doca fazer, ela não vai fazer sozinha. A ANTAQ regula, passa pela ANTAQ, mas ela pode contribuir muito. O representante dos trabalhadores na audiência pública defendeu o modelo brasileiro. Ele disse que a estratégia de gestão dos portos adotada pelo Brasil é semelhante ao dos melhores e maiores países do mundo. Mas Eduardo Lírio afirmou que o debate, neste momento, é muito importante. O temor, nosso temor dos trabalhadores e também de operadores portuários é que, primeiro, a gente perca o controle em cima dos nossos 37 portos que nós temos no Brasil e que esse modelo portuário adotado no Brasil, ele é semelhante ao dos maiores e dos melhores portos do mundo. Então nós temos que cuidar dos nossos portos, cuidar da nossa gestão, preferencialmente que essa gestão seja uma gestão profissional, que eu não tenho dúvida que vão melhorar o desempenho dessas empresas e que não vai ser a privatização que vai resolver o problema da gestão portuária no Brasil. A produção de eletricidade a partir da luz solar foi tema de audiência pública aqui na Câmara. O debate foi na Comissão de Minas e Energia. Especialistas e deputados debateram a situação do setor de energia solar, que representa apenas 0,2% da geração de eletricidade e tem espaço para crescer. A meta do Ministério de Minas e Energia é que até 2026 essa participação aumente para 7% da energia produzida no Brasil. Com a realização de leilões sistemáticos e regulares e com o impulsionamento do uso da geração distribuída pelos consumidores residenciais, nós acreditamos que a solar fotovoltaica vai representar um papel importante nos próximos 10 anos de nossa matriz energética. Ainda falta bastante para ser explorado, mas é um potencial que já começou, já está dando sinais de que vai se instalar no país. Em relação àquela geração que o consumidor coloca na sua casa para fazer uma troca de energia com as distribuidoras, já é um potencial que tem bastante destaque. O gerente do Departamento de Geração Solar da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, que atende a região nordeste do Brasil, apresentou os projetos da estatal para aumentar a produção de energia solar em complementação à energia gerada pelas hidrelétricas. No caso da solar, você teria a produção da sua energia durante todo o dia, fazendo com que as hidrelétricas pudessem armazenar a água, fazendo com que ela servisse como um armazenamento de energia, fazendo à noite, podendo utilizar essa água para o processo de geração. Os deputados afirmaram que vão continuar debatendo políticas para incentivar a produção de energia solar. Se você botar uma placa de energia solar aqui no Brasil e na Europa do mesmo tamanho, a do Brasil produz o dobro da energia do que da Europa. Então isso é uma grande vantagem também local. Portanto, nós entendemos que nós precisamos ter, essa casa precisa dar prioridade para essa questão.
O baixo investimento no setor de saúde, com reflexos na gestão do SUS em estados e municípios, foi discutido em audiência pública na Comissão de Seguridade Social. A situação é ainda mais grave porque, além da tabela do SUS estar defasada, a crise econômica fez mais de 3 milhões de pessoas migrarem de planos particulares para o sistema público de saúde. O presidente do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde destaca que os municípios já aplicam 23% de recursos próprios em saúde, além do mínimo constitucional, que é de 15%. É uma discussão muito difícil, né? Mas que nós vamos ter que encarar e, de repente, buscar uma outra forma de divisão desses recursos na saúde para a gente evitar aí o fechamento de leitos, de serviços e atender a necessidade de expansão, que é o que a comunidade cobra no Sistema Único de Saúde. O deputado Sérgio Vidigal, que propôs a audiência, disse que uma das alternativas para o subfinanciamento da saúde é justamente rever a emenda à Constituição que estabeleceu um teto de gastos para o setor. Com o não reajustamento da tabela do SUS, está tendo realmente uma redução de oferta de serviço e um aumento de número de pacientes. Nós vamos, neste momento, buscar uma alternativa de forma que a gente possa ver de que mecanismo se reajusta a tabela, se busca uma outra fonte de financiamento, ver qual é a perspectiva do governo, até porque o governo cometeu, creio eu, um grande equívoco quando ele aprovou uma PEC limitando os investimentos também no setor público e aí acabou penalizando a saúde e a educação. O presidente da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos afirmou durante a audiência que o governo precisa apresentar alternativas para a falta de recursos na saúde. Nós estamos há mais de 10 anos sem um reajuste na tabela do SUS. E o pagamento hoje é feito baseado naquela tabela do SUS. Então não dá para ficar como está. Alguma coisa o governo vai ter que fazer. Para o representante do Ministério da Saúde, uma das prioridades do governo é o investimento na qualidade da gestão da informação. Nós estamos em processo de cooperação com outros países que estão repassando esse conhecimento para a gente de uma forma de financiar onde eu possa também pagar diferenciado pelo diagnóstico da pessoa, pela característica dela quando ela chega num serviço de saúde e quando ela fica internada ou faz uma consulta. E são esses aspectos que a tabela de procedimentos do SUS hoje não dá conta, porque ela é muito estanque. Isso é a prioridade número 1 do atual ministro da Saúde, que vem nos dando uma força muito grande para avançar esses projetos, para qualificar a informação e conseguir influenciar diretamente na gestão e no financiamento da saúde. Uma audiência conjunta das Comissões de Legislação Participativa, de Seguridade Social e Família e de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa reuniu especialistas para debater o projeto que institui a Política Nacional do Cuidado. A iniciativa é voltada para pessoas que já não têm autonomia para cuidar de si mesmas, seja por causa da idade, de alguma doença ou de necessidades especiais. O brasileiro está envelhecendo. Um número cada vez maior de pessoas idosas, comparadas ao total da população, aumenta a necessidade de políticas para cuidar daqueles que já não podem mais fazer isso sozinhos. Também são necessárias ações para promover a saúde dos que ainda têm capacidade de tocar a vida com autonomia. O envelhecimento populacional foi o tema da audiência promovida por 3 comissões da Câmara para debater o projeto que cria a Política Nacional do Cuidado. A proposta estabelece rumos para que os governos federal, estaduais e municipais, com a participação da sociedade, cuidem dos idosos, de crianças e de pessoas com deficiências ou doenças incapacitantes. A cada ano que passa, a quantidade de atividades que a pessoa idosa deixa de realizar sozinha, ou seja, necessitando do auxílio de outros, vai aumentando. Então, desde tomar banho sozinho, tomar remédio, fazer compras, se locomover em casa, sair de casa para participar de outros ambientes, com o passar da idade, essas atividades vão diminuindo a capacidade delas fazerem isso com autonomia. Estudiosos e representantes de órgãos públicos concordaram com a autora
do projeto. A Política Nacional do Cuidado deve integrar as ações que hoje são executadas de forma dispersa por vários setores do governo e da sociedade. Tem que ser dada, em conjunto com o Legislativo e o Executivo, um norte principiológico para construir uma política intersetorial, para não ficar ações isoladas na saúde, ações isoladas no Ministério de Assistência Social, ações isoladas no Ministério de Direitos Humanos e as pessoas não se falam. Aí sai essa pessoa daqui, morre tudo. E na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, deputados e especialistas debateram o aumento de pena para quem maltrata animais. Os casos de maus tratos aos animais causam comoção na sociedade. Quem pratica o ato comete um crime e está sujeito a uma punição que varia de 3 meses a 1 ano. Em audiência pública na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, os debatedores defenderam o aumento da pena de forma proporcional ao dano causado. Ela é branda, tá? Ela precisa de algumas mudanças, de algumas adaptações, porque assim como o crime contra as pessoas, existem, né, várias tipificações, contra os animais também existe, desde um crime mais leve como um crime muito grave. A sociedade, ela evolui com seus próprios costumes. E na medida que o costume evolui, o direito evolui, a sociedade vai evoluir. Então a gente acredita que nesta geração ou na outra, a grande libertação dos animais, ela vai acontecer. O deputado Marcelo Álvaro Antônio ressaltou a importância de políticas educativas para a proteção dos animais e defendeu mudanças na lei para que as punições sejam efetivas. A gente quer que tenhamos políticas públicas no sentido de educação da população nas escolas, conscientizando exatamente isso, que os animais eles têm consciência, sentimentos e emoções também. A gente quer também mudar a legislação na questão da punição. A gente entende que é absolutamente impossível uma pessoa cometer atrocidades, maus tratos contra os animais e simplesmente ir a uma delegacia, assinar um termo circunstanciado e depois pagar meia dúzia de cestas básicas. E nesta quinta-feira, o plenário realizou uma sessão solene para homenagear os protetores de animais. O presidente da Frente Parlamentar que defende a causa destacou a necessidade da criação de um marco legal para a atividade. Protetor é cada um que cuida de animais, em casa, na rua, na natureza. Ativistas que participaram da homenagem da Câmara destacaram que essa é uma causa que vem crescendo no mundo e no Brasil. Em toda família brasileira, a gente tem um protetor. Tá? Você não encontra mais uma família no nosso país que não tenha um protetor. Você não encontra mais uma sala de aula que não tenha um protetor. São pessoas ativistas, abnegadas, que muitas vezes abrem mão do seu tempo, que abrem mão de situações até pessoais que poderiam estar usufruindo com o descanso e etc., e em função da causa animal, que tem cada vez crescido mais. Parlamentares de diversos partidos ressaltaram que animais devem ser protegidos porque não são coisas. Os animais e todas as formas de vida não podem ser usados como descartáveis, porque sem as demais formas de vida, a própria vida humana não existe. Os animais têm que ser considerados seres vivos, seres que têm sentimentos, sentem fome, sentem dor, sentem alegria, sentem tristeza. A pessoa que pratica a crueldade e os maus tratos aos animais já é monitorado pelo FBI por ser um potencial sequestrador, agressor do próprio ser humano. Organizador da homenagem, o deputado Marcelo Álvaro Antônio defendeu a necessidade de um marco legal para a atividade. O coordenador da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos Animais lembrou outros temas na agenda. O Brasil hoje, ele leva alguns títulos de recordista mundial. Ele é recordista mundial em atropelamento de fauna. São 475 milhões de animais atropelados todos os anos nas nossas estradas. E a gente tem projetos de lei tramitando na casa que estão prontos para vir para o plenário, que tratam desse tema. O Brasil é campeão mundial em produção de filmes de zoofilia, porque todos os países proíbem a produção desse tipo de filme e o Brasil é permitido. O pessoal vem de fora para produzir filme aqui. Não é um título que a gente merece, ser o maior produtor de filmes de zoofilia. O presidente da Comissão de Meio Ambiente alertou para o risco de aprovação de projetos contrários à defesa dos animais. Os deputados aproveitaram a homenagem para articular a inclusão de propostas na pauta de votação do plenário.
O Jornal da Câmara termina agora. Para outras informações é só acessar o nosso portal na internet. E sexta-feira é dia da Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque por aqui durante a semana. É às 8 da noite, não perca. Encerramos esta edição com as imagens dos fotógrafos da casa. A gente volta na segunda-feira. Até lá. Tchau.